Shalom pessoal, saudações de paz a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. No vídeo de hoje para falarmos sobre a inspiração das Escrituras. Dois textos de apoio nós temos, um no Antigo Testamento e um no Novo, que traz a ideia e o conceito de inspiração. O primeiro se encontra em Jó 35, versículo 10, onde está escrito: Onde está Deus, meu Criador, que inspira canções durante a noite? O segundo está em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, onde está escrito que toda a Escritura divinamente é inspirada. Esses dois textos, eles trazem o conceito e a ideia de inspiração. Mas como nós sabemos, no vídeo anterior foi falado sobre a origem da Bíblia e a sua autoridade. O que seria propriamente a inspiração das Escrituras? Seria basicamente o supervisionamento da revelação geral. O supervisionamento da revelação geral. Pois bem, a inspiração, como verbo, essa palavra, ocorre duas vezes em nossa versão portuguesa. Já adiantei falando desses dois textos bíblicos. O primeiro, como eu disse, aparece em Jó 35, 10, onde aparece onde está Deus, meu Criador, que inspira canções durante a noite. Nessa passagem, inspira ou inspirar, aqui o verbo, é a tradução do vocábulo hebraico Natan, ou verbo hebraico Natan, que no português tem o significado de dar. Ou seja, a inspiração é algo dado por Deus, é algo que vem de Deus e não do homem, é algo que vem de cima e não de baixo. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir a injustiça. A primeira parte desta sentença ela está muito bem traduzida para o português, de modo que dificilmente ela possa ser melhorada no nosso vernáculo, no nosso português. No entanto, a palavra específica para inspirada não ajuda muito na compreensão exata do tensionada pelo escritor ou pelo autor. Pois o adjetivo traduzido, teos pneustos, que é toda a escritura divinamente inspirada, significa soprada para fora e não inspirada para dentro. Soprado ou exalada para dentro, da parte de Deus, mas divinamente soprada e não inspirada. Agora observe que no texto de Eliú, no texto de Jó, no capítulo 35, Eliú diz que o sopro de Deus proporciona o entendimento espiritual, enquanto o apóstolo Paulo diz que o sopro de Deus, isto é, o Espírito Santo, produziu as Escrituras como meio de transmitir compreensão espiritual. Agora observe que algumas traduções trazem o capítulo 35, versículo 10 de Jó das seguintes maneiras. Onde está Deus, o meu Criador, que dá salmos durante a noite, dá canções durante a noite, dá hinos durante a noite e dá inspirações durante a noite. Então você percebe ali que ali existe o vocábulo também sopro, traz a ideia de um vento, de algo que está sendo trazido. Mas dentro do contexto, a ideia ali não é que o vento traga alguma coisa, simplesmente um vento, mas que o que vem e o que é dado por Deus, pelo sopro de Deus ou pelo Espírito de Deus. Então por isso essas traduções, elas conseguiram captar a ideia que pode ser um salmo, pode ser uma canção, pode ser um hino e propriamente dito uma inspiração. E é claro que aquele que escreve um salmo, ele escreve baseado numa inspiração. O salmista escreveu o salmo baseado numa inspiração. Os levitas, como Asaf, todos eles escreveram seus salmos baseado numa inspiração. Também tendo em vista o nível de conhecimento que eles tinham da verdade. Então, Eliú diz que o sopro de Deus é que proporciona entendimento espiritual, enquanto Paulo diz que o Espírito Santo produziu as Escrituras com o meio de transmitir compreensão espiritual.
O saudoso escritor Antônio Gilberto, em seu livro A Bíblia através do século, ele elucida essa questão bastante interessante disso. No sentido fisiológico, é a inspiração do ar para dentro dos pulmões. É pela inspiração do ar que temos fôlego para falar. Pela inspiração. Daí o ditado fôlego é vida. Quando estamos falando, o ar é expelido dos pulmões. É o que chamamos de expiração, o sopro. Pois bem, Deus, para falar as suas palavras através dos escritores da Bíblia, inspirou neles, ou expirou, melhor dizendo, neles, o seu espírito. Portanto, inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. De acordo com 2 Timóteo 3,16, o que é inspirado é, precisamente falando, os escritos bíblicos. A inspiração é uma operação de Deus que terminava não nos homens que a escreveram, ou que escreveram as escrituras, mas antes terminou no produto real, a escritura, que é no texto grego grafê, texto que é escrito, que é soprado por Deus. Então observe que ali em 2 Timóteo não aparece a palavra inspiração. E de onde que é que vem esse vocábulo inspiração, sendo que lá está expiração? O vocábulo inspiração vem do latim inspirare, traz a ideia de uma influência, traz a ideia de uma ação que está sendo dada sobre alguém ou algo, levando ele a produzir alguma coisa. Então, sendo assim, o conceito de inspiração, ele traz esse entendimento para nós em relação às escrituras sagradas, porque vem do latim, mas no sentido original da palavra, Paulo estava dizendo que o que foi a inspiração seria basicamente o sopro de Deus, e esse sopro é as escrituras, são as palavras de Deus que fora revelada aos escritores bíblicos. Sendo assim, a ideia essencial é o caso que todas as escrituras ela tem o mesmo caráter proféticos que os sermões proferidos pelos profetas tinham. E o apóstolo Pedro ele vai falar que lá na sua segunda epístola, no capítulo 1, verso 19 a 21, versículo 21 ele fala que a profecia ela não é de particular interpretação, mas homens movidos pelo Espírito de Deus falaram da parte de Deus. E a palavra que aparece ali para mover, ela é um verbo que traz a ideia de alguém que está sendo carregado de um lugar para o outro. Então, essa ênfase é muito forte. Ou seja, a inspiração basicamente seria não só o fato de Deus dar as letras ou as palavras que deveriam ser escritas, mas também conduzir aqueles homens no decurso da história a fazer registros daquilo que Deus pretendia que fosse feito. Então traz essa ideia também, que a palavra conduzir ali, que Pedro escreve na sua segunda epístola, no versículo 21, capítulo 1, é a ideia de que eles foram levados, conduzidos, carregados. Isso é muito importante. Então é uma operação de Deus que é derramada sobre os escritores bíblicos, fazendo com que eles registrem fatos e esses fatos sejam autenticados pela verdade de Deus. Ou seja, então sendo assim, a inspiração das escrituras, elas têm o mesmo valor que tinham os sermões proferidos pelos profetas. Por exemplo, nós lemos Isaías, Jeremias 36, está escrito que Deus fala para Jeremias, versículo 1 e 2, 36 de Jeremias. Ele diz assim, no quarto ano do rei Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias. Escreve num livro todas as palavras que falei acerca de Israel, de Judá e de todas as nações, desde que comecei a falar-lhes no dia de Josias até o dia de hoje. Então você percebe que Jeremias, ele recebeu as palavras de Deus. Deus deu ali, Deus ditou as palavras para ele e ele escreveu aquelas palavras.
E tendo escrito aquelas palavras, ele falaria aquilo que ele escreveu. Então se percebe que tudo aquilo que era inspirado, que era recebido, era escrito. Tendo escrito, era comunicado. Às vezes também os profetas comunicavam em primeira instância, mas necessariamente aquilo que era comunicado era escrito para a preservação da revelação de Deus e da própria inspiração. Então, sendo assim, a inspiração bíblica ela deve ser definida com os mesmos termos teológicos como a inspiração profética, a saber, como o processo inteiro, múltiplo, sem dúvida em suas formas psicológicas, como a inspiração profética também o era, mediante qual o processo Deus impeliu os homens a que escolhera e preparara. Isso aí está em Jeremias 1,5 e Gálatas 1,15, Paulo fazendo a citação da sua escolha desde o ventre para anunciar os propósitos de Deus, as palavras de Deus. No versículo 12 ele fala que o evangelho ele recebeu não por vontade humana, mas por revelação divina. Então, sendo assim, como a inspiração de Deus no Antigo Testamento era múltipla, Deus falou de várias maneiras. Quando nós pegamos Hebreus capítulo 1, vai falar que Deus antigamente falou aos pais pelos profetas de muitas maneiras. E essas muitas maneiras, elas podem ser vistas ali como respostas no Urim Tumim. Nós podemos ver a profecia, nós podemos ver sonho, revelação, palavras ditas, palavras ditadas por Deus. Então houve várias maneiras, poesias, houve várias maneiras que Deus falou. O que constitui então a inspiração são as múltiplas maneiras que Deus falou ao longo da história. Então, sendo assim, a inspiração das Escrituras, ela está ali definida nos mesmos termos teológicos que a inspiração profética que os profetas tinham. Então, sendo assim, a revelação dada aos profetas era essencialmente verbal, até mesmo revelação por visões, e ela também continha um aspecto visionário. E nós vamos ver também que a inspiração da Bíblia, ela é inspirada por sua própria natureza, porque ela tem a sua origem em Deus. Então, as Escrituras é soprada por Deus, ela é a consistente de palavras selecionadas por Deus. Sendo assim, a Escritura inspirada é uma revelação escrita, assim como os sermões dos profetas eram revelações faladas também. Os profetas, eles recebiam revelações e escreviam as revelações. As Escrituras é um conjunto dessas verdades. É a inspiração de Deus aos homens para falar e também para escrever aquilo que foi mostrado para eles. Pois bem, esse foi o vídeo de hoje, a inspiração das Escrituras. Que Deus possa abençoar a sua vida através desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, seus comentários, compartilhar esses vídeos e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe a sua vida. No próximo vídeo falaremos sobre os modos da inspiração das Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço, até o próximo. Shalom.